Boa noite a todas e todos. Estamos começando mais um Noitinho de Quinta. Meu nome é Alexandre Fornec, estou aqui com o nosso amigo Ricardo Teixeira para nós discutirmos duas datas bastante importantes, que significam muito mais do que apenas duas datas comemorativas do nosso calendário, né? Que é o dia 19 de abril, dia do Índio, e o dia 22 de abril, que marca a chegada dos portugueses aqui na nossa Pindorama, né, que hoje é o Brasil. A proposta é a gente contextualizar um pouco sobre o que trouxe os portugueses até aqui, né, como era o território que hoje é o Brasil na chegada deles, e quais as consequências desse choque desses dois mundos. Professor Ricardo, mais uma vez um prazer tê-lo aqui comigo. Quer dar teu boa noite e tuas considerações iniciais? Sim, de minha parte, boa noite a todas e todos, né? E agradeço o convite do professor Alexandre. Eu acho que esse assunto, ele se torna, e é um assunto muito atual. Nós vemos uma série de declarações e afirmações, e aí ao invés de pensarmos, vamos combater essas posturas, de repente a ideia de reflexão sobre essas posturas, algumas posturas até um pouco preconceituosas em relação às populações indígenas, né? E outras de desinformação mesmo, a pessoa realmente não tem muito aquele conhecimento, né? Eu acredito que esse tipo de programa ele é importantíssimo para a gente construir uma outra visão, né? Um outro pensamento sobre as populações indígenas aí do Brasil e da América, né? Isso é. Vamos falar um pouco sobre os duas. Bom, primeiro a gente precisa falar um pouco do contexto, né, dessas grandes navegações, né, aquele período ali, do século XV, XVI, onde primeiro Portugal foi precursor, né, dessas navegações, né, ele buscava expandir os domínios comerciais e territoriais dele. E a gente tem que lembrar que essas navegações estão dentro do que a gente chama, né, na época do mercantilismo, né, aquele período de transição entre o regime feudal e o capitalismo. Né? Mas muita gente pergunta, Portugal? Por que Portugal? Né? Um paísinho pequeno, né, com uma população pequena, por que Portugal conseguiu ser precursor nisso? Né? Só que a gente tem que lembrar que eles Portugal tinha na época já uma monarquia consolidada, né? Já era bastante estável politicamente, né? Após a Revolução de Avis no século XIV, né? Onde Portugal se livra de Castela, né? Seria a Espanha. Nessa revolução, João Mestre de Avis acaba virando João I, né? Então ali inicia uma linhagem, né, uma dinastia monárquica consolidada. Ele também tinha um território unificado, né, um território já com todos já era um território unificado, já era uma nação unificada, né? E a posição geográfica deles, né, que era muito favorável ali na ponta oeste da Península Ibérica, né? Então facilitava a saída para o mar para essa procura dessas rotas marítimas para a Ásia, né? O comércio se dava por meio terrestre, mas precisavam encontrar meios via mar para chegar nas Índias. E Portugal tinha muito investimento econômico, principalmente das cidades-estados, Gênova, Veneza, Florença, né? Eles tinham muito investimento comercial ali, muito investimento econômico. E também eles tinham um grande investimento em tecnologia, né? Principalmente tecnologia náutica, né? Eu não sei se vocês vão lembrar na live da quinta passada, que eu recebi aqui o professor Eric, que nós falamos na questão do desenvolvimento tecnológico, né? No caso, daquela live foi a União Soviética conseguiu colocar o primeiro homem no espaço, e isso foi a partir de desenvolvimento tecnológico. Portugal também tinha muito desenvolvimento tecnológico na questão náutica, né? Principalmente pela escola de Sagres, que e a gente pode fazer uma relação entre
A chegada do homem no espaço com a União Soviética, para aqueles tempos de navegações, era quase a mesma coisa, se conseguir, né, fazer aquelas navegações. Então, investimento tecnológico é importantíssimo, é imprescindível para o desenvolvimento de qualquer nação, né, coisa que nós, infelizmente, hoje no Brasil, parece que esquecemos. Né, os outros países grandes, as outras nações grandes na Europa não tinham essas, ainda estavam buscando consolidar as suas nações, né? Não tinha essa estabilidade que Portugal já tinha. A Espanha, por exemplo, lutava ainda para se livrar dos mouros no seu território, né? Então não era ainda tão estável quanto Portugal era, né? E lógico, a gente tem que falar também, a Espanha tem papel importantíssimo nessas navegações, né? Mas ela começa depois de Portugal, né? Lá mais para o final do século XV, e a mais importante delas, do lado português, do lado espanhol, desculpa, claro, é a chegada de Cristóvão Colombo no território que hoje é as Bahamas, né? Marcando o que seria a descoberta das Américas, né? Então, pegando esses fatores de Portugal, né? Então a gente tem em 1415 a tomada da tomada de Ceuta no norte da África, né? Que é hoje está dentro do território de Marrocos, mas nunca foi devolvido para Marrocos, né? 1418 tomada da ilha de Madeira, 1427 a tomada da ilha de Açores, que depois a gente vai ver no século XVIII a importância para a nossa história, né, de Açores, né, de lá saíram os 60 casais que eram para ser locados nas missões, mas por conta das guerras guaraníticas acabaram ficando no porto de Viamão e depois sendo fundamental para a fundação de Porto Alegre, né, da nossa capital. Depois, em 1434, a gente tem a travessia do Cabo do Bojador, né, que fica a oeste do que hoje é a Saara Ocidental, né, que é controlado por Marrocos. E era um trecho que era conhecido como o Cabo do Medo, porque diziam que existiam muitos monstros ali, que os monstros engoliam os navios, mas na verdade é que uma parte com muitos recifes e rasa. E vinham muitos ventos fortes do deserto do Saara que batiam as embarcações, e isso atrapalhava e deixava muito perigosa a navegação ali naquela região, né? Então, se perdeu vários navios, né? Então, e era um local muito difícil. Então, Vasco da Gama, desculpa, as navegações descobrem que eles tinham que adernar para fora do continente. A gente tem que lembrar que as navegações dessa época, eles contornavam o continente, então, quanto mais eles adernassem para dentro do oceano e fugisse da costa, eles conseguiriam contornar esse Cabo do Bojador. Depois, em 1488, a gente tem a travessia do Cabo da Boa Esperança, né, por Bartolomeu Dias. O Cabo da Boa Esperança fica lá no sul da África, né, e geograficamente ele é parecido com o Cabo do Bojador, então muitas tempestades, muitos recifes, muitas pedras ali, e também é um lugar de muitos naufrágios, né. E o Cabo da Boa Esperança era como tu dobrar uma esquina para chegar na Ásia, né? Então tu vinha descendo da Europa pela costa da África, quando tu chegava lá embaixo, era como se tu dobrasse a esquina para chegar na Ásia, né? Então foi outro fato marcante dessas navegações do lado português. Depois, em 1498, a gente tem a descoberta do caminho para a Índia, né? Vasco da Gama. Ele zarpa de Portugal em julho de 1497, chega em Calicut em 1498 para estabelecer a primeira entreposto comercial marítimo português. Depois, em 1500, a gente tem daí já o senhor Pedro Álvares Cabral, que nunca tinha navegado na vida, né? Ele nunca ele não era navegador, mas ele foi escolhido para ser o comandante dessa frota, né, financiada principalmente por mercadores genoveses e de Florença.
Eram 13 embarcações, sendo 3 caravelas, 9 naus e uma naveta que carregava suprimentos, né, para viagem. As pessoas acham que as caravelas, que eram os navios portentosos e principais, na verdade, as caravelas eram relativamente pequenas, elas tinham 20 metros, mais ou menos. Quem era grande eram as naus. As naus, sim, chegavam a 50 metros, né? E foi a maior expedição que Portugal já tinha enviado. Se somar todas as outras expedições do Bartolomeu Dias, do Vasco da Gama, até a do Pinzon, espanhol, depois que a gente vai falar sobre ela, não chega a quantidade de caravelas, de embarcações que tinha essa de Pedro Álvares Cabral. Eles tinham a missão, na verdade, de chegar na Índia, chegar na Índia, né? Vasco da Gama ensina para eles o caminho, só que na verdade existem, depois a gente vai falar, né? É difícil a gente descoberta. Por acidente a gente sabe que não foi um acidente, né? O professor Ricardo pode falar. Os caras não iam fazer a maior expedição da história de Portugal. Haviam 1.500 homens na expedição. Para vocês terem uma ideia, Lisboa, na época, tinha 60 mil habitantes. E na expedição tinha 1.500, quer dizer, quase 3% da cidade de Lisboa estava nessa expedição. Então, os caras não iam gastar todo esse recurso para ou desviar um pouquinho da rota para ver o que tem logo ali, ou fazer por um caminho e se perder. Então, muito provavelmente era uma parada calculada, já se conhecia o nosso território, era uma parada calculada para pegar mantimentos e seguir caminho para as Índias. E eles chegaram aqui no dia 22, né, tiveram todas as interações que a gente vai comentar mais para frente com os índios, né, ficaram 10 dias aqui e zarparam para continuar a expedição rumo à Índia. Então, é meio na cara que era uma parada meio que programada, porque eles ficaram aqui, se reabasteceram e seguiram viagem, né? Eles chegam em setembro em Calicut, eles já tinham perdido 3 ou 4 embarcações e mais de 300 homens já tinham morrido quando eles chegam em Calicut. E quando eles estabelecem lá novamente contatos comerciais e voltam para Lisboa. Quando eles voltam para Lisboa, apenas 4 embarcações chegam em Lisboa e somente 500 homens dos 1.500 homens que saíram retornam para Lisboa. Só que o lucro dessa expedição foi astronômico. Alguns falam em 1.000%, outros falam em 800% o lucro que deu essa expedição. Mas, né, foi uma descoberta, foi uma invasão militar, né, a maioria deles eram soldados, e por diversos outros registros já se tinha ideia que já sabia da existência aqui desse território, né? Bartolomeu Dias existem alguns registros que ele já tinha passado por aqui, inclusive deixado um degredado na na região de Cananéia, ali onde é a região sul de São Paulo, que é o marco que seria o marco mais sul de Portugal no Tratado de Tordesilhas. Ele teria deixado ali um degredado. E tem alguns registros que em janeiro de 1500, 3 meses antes do Cabral, Vicente Pinzon, o espanhol Vicente Pinzon, teria chegado aqui também no litoral que hoje é do Ceará. Então, tudo indica que já se conhecia esse nosso território. E aí, professor Ricardo, invasão, descoberta, tomada militar, uma paradinha no japonês antes de seguir viagem para Santa Catarina. O que tu acha que foi? Então, Alexandre, eu gostaria de aproveitar a oportunidade de algumas falas suas aí para mencionar algumas coisas, né? Eu gostaria de puxar um pouco a ideia da tecnologia. Mas antes pensarmos assim, o que significava, né? Mencionaste aí a questão de ir à Lua, né? Um ambiente bastante hostil, né? Com o vácuo do espaço e a radiação no espaço, que é 100 vezes maior do que na Terra, né? Então, e chega a ser 100 vezes maior, às vezes passa, depende do... Então, eu gostaria que todo mundo que assistiu e vai assistir esse vídeo fizesse uma reflexão.
O que significa? No ano, vamos pegar de 1492 ali, Cristóvão Colombo, ou 1500, também tem o Duarte Pacheco, que supostamente teria vindo antes também, né? Mas uma missão aí mais secreta. O que significaria nesse período se subir num barco de madeira para tentar cruzar o Oceano Atlântico, né? Ou o Oceano, navegar pela costa da África, mas eles acabaram cruzando o Atlântico, né? O que significa isso? Bom, isso é talvez até mais arriscado do que ir à Lua, né? Dada a tecnologia da época. Os astronautas eles tinham uma série de mecanismos de comunicação com a Terra. Uma nau capitânia ela não possuía nenhum mecanismo de comunicação à distância. Vai. Será que volta? Não sei. Se voltar, vai aparecer aqui, de volta. Quer dizer, não tinha como tu saber mandar uma mensagem. Ah, mas pombo correio. Não funcionava nesse momento. Porque tu tem que ter dois pontos fixos para o pombo ele se guiar e ele fazer a ligação entre os dois pontos. O que não era o caso. Eles estavam viajando sem uma referência, né, específica. Então, sim, é um marco na história tecnológica humana, né? Mas eu só queria, já como falaste nos antecedentes, né? Eu só queria trabalhar um pouco aí os movimentos que a Europa estava passando e que gerou essas grandes navegações, né? O renascimento comercial e urbano. O renascimento comercial e urbano, e Portugal, uma das primeiras nações a se unificar, tem dois pontos que eu aprendi com os meus professores aqui na Unicinos e que eu gostaria de trazer. O primeiro é que a gente subestima muito Portugal como potência econômica e como potência intelectual. Nós subestimamos Portugal. A história brasileira subestima Portugal. Portugal era, sim, uma potência, inclusive militar. Né? E Portugal era uma potência tecnológica. Não é muito difícil entender de onde que vem essa herança, né? O contato bastante estreito com os árabes, justamente no momento onde a língua islâmica, né, a língua árabe, ela era a principal língua da ciência no mundo. Então, Portugal e Espanha, que tinha ali, estavam em guerra com os mouros, né, os árabes ali na invasão da Península Ibérica, eles estavam em contato com o top de linha da tecnologia na época. Os árabes eram os caras da tecnologia. Então, quando eles tomam Ceuta, eles testam novas tecnologias ali, novas estratégias, eles se perdem, né? Foi considerado um fracasso no final. A ânsia deles de tomar, eles acabaram destruindo a cidade. E se deram por conta, tomamos uma cidade e destruímos ela. Mas, quando eles tomam Ceuta, eles se apropriam de uma série de tecnologias islâmicas, tá? Uma série de tecnologias do mundo árabe. As cruzadas também fizeram com que eles se apropriassem de uma série de tecnologias árabes. Eu não sei reproduzir especificamente, mas eu tive um professor que me trouxe com exatidão o que era essa tecnologia. Tem um aro de metal que foi colocado em volta da bússola. E esse aro de metal isolou a bússola magneticamente, de forma que a bússola ficou muito mais precisa. Né? Então, isso já é uma tecnologia. Um domo de vidro que foi colocado em cima da bússola, que também isolou ela de outras interferências magnéticas, ou seja, a bússola era realmente muito mais precisa até do que uma bússola que nós compramos hoje no mercado, né? Um sistema ali que deixava a bússola sempre nivelada, né? O astrolábio, uma ferramenta de medição utilizando as estrelas, dá para navegar utilizando as estrelas. Então, todas essas ferramentas eram ferramentas de ponta e são até hoje. Uma bússola funciona tão bem quanto um GPS. O GPS ele só é automático. Mas a bússola ela tem condição ali de. Olha, quem sabe usar uma bússola não se perde. Nunca. Né? Então, eu gostaria de recapitular isso. A gente subestima Portugal como uma potência tecnológica. Portugal era uma potência tecnológica na época.
O fato de Portugal ser um estado pequeno, um estado nacional com território diminuto, facilitou a unificação do país. Então, o que seria mais fácil de unificar? A Alemanha, com sua elite, os Junkers, né, poderosos e tudo mais, e os seus feudos, com uma autonomia bastante grande, ou Portugal, uma nação bem menor, um território bem menor? Foi muito mais fácil unificar Portugal. E o renascimento comercial e urbano, ele trouxe uma coisa. Vamos imaginar a quantidade de cordas diferentes que seria necessário para fabricar uma nau. Eu participei de um levantamento que foi um museu em Santa Catarina, inclusive tem uma nau reproduzida no museu em tamanho real, né? E dizia que se utilizava por baixo se estima que usava 100 tipos de corda e 180 tipos de madeiras diferentes. Porque cada parte do navio tem que ser feita com uma madeira específica. Se eu pegar uma madeira muito rígida para fazer ali o espinhaço central do navio, o navio ele se despedaça. Tem que ser uma madeira flexível. Tá, mas e por que Portugal tinha acesso a essa quantidade tão grande de materiais diversificados, tipos diferentes, corda de seda, corda de cânhamo, corda de, sabe, madeira daqui, madeira dali? É simples. O renascimento urbano, que foi muito intenso em Portugal, mas o Alexandre citou as cidades italianas aí, gerou as feiras. Então, madeiras de várias partes do mundo foram trazidas para aquelas feiras. Tá? Então, um construtor de barco, de repente ele vai para uma feira e diz, bah, agora eu vou fazer o que eu quiser. Um marceneiro, um profissional que tem uma habilidade de trabalhar essas madeiras, ele só é limitado pela disponibilidade de material e ferramenta. No momento que as feiras, no fim ali no período medieval, ali no renascimento comercial e urbano, no momento que as feiras começaram a disponibilizar uma variabilidade de material enorme, as naus elas foram viabilizadas. Né? A gente brinca, né? Na escola, que a primeira feira deu tão certo que eles criaram a segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira, a quinta-feira, e deu origem, né, como nós chamamos aí os dias da semana, até hoje. Tá? Sexta-feira, quinta-feira. Então, é uma tecnologia bastante interessante. A proximidade dos árabes e a troca cultural com os árabes, a facilidade de se unificar, e as feiras. As feiras são, e outra coisa, até hoje é uma tecnologia fantástica, né? Se nós queremos fazer um projeto complexo em casa, que eles façam você mesmo, vai numa loja grande e que tenha uma disponibilidade muito grande de recursos para te ver. Tu facilita o teu projeto. Às vezes, dentro da loja, tu vendo outros materiais disponíveis para comercialização, tu até muda o projeto na hora, assim. Pô, eu tava pensando em fazer tal coisa, mas agora aqui eu achei uma mão francesa de metal e sabe, tu modifica o projeto. Então, eu acho que, de uma certa forma, a gente tem que ter um novo olhar aí para a questão da história de Portugal. Né? A gente tem que começar a ver Portugal como uma potência tecnológica da época. A gente fica surpreso. Ah, como que Portugal, né, um país... Né? Não, pessoal, Portugal era uma potência. Portugal entrou em guerra várias vezes contra a Espanha e ganhou praticamente todas as batalhas. Os caras não eram brincadeira, não. Né? E é uma cultura que deu origem aí a uma parte significativa da cultura brasileira, né? Houve uma troca muito intensa ali entre o português, o índio, o negro e outras nações. Tem que ser valorizado também culturalmente. Não se trata de passar o pano para o que foi o genocídio das populações indígenas, mas reconhecer, sim, a genialidade daquelas pessoas que fizeram como é que eu vou dizer, essas façanhas, né? E o professor Alexandre fala muito da intencionalidade ou da casualidade, né? Existem prós e contras, a história ela não trabalha com verdades absolutas, assim, né? Mas se eu fosse apostar, eu apostaria mais na ideia da intencionalidade mesmo. Porque foi uma conclusão
que um gurizão no ensino fundamental teve e eu achei genial. O descobrimento. Professor, descobrimento só para os europeus, porque o mundo inteiro já sabia que a América estava lá. Só os europeus não sabiam. Porque na Idade Média eles queimaram os livros. Uma parte tinha o índex, né, da Igreja Católica que proibia circulação de alguns livros ali. Então, se a gente for pensar, as próprias populações indígenas já sabiam de terras de além-mar. E já esperavam, já tinha até mitos de pessoas que iam vir de além-mar e coisa e tal, e histórias. Os chineses já sabiam, os vikings, né, os normandos lá, já sabiam da existência de terras aqui, que seriam o continente americano, né? Não tinham mapeado. Tinha o mapa de Pero Vaz Bisagudo, né? Mapa de Piri Reis, que é impressionante a precisão daquele mapa. Então, esse gurizão ele chegou numa conclusão, ele disse, professor, eu acho que todo mundo já sabia que a América está ali. Talvez só os europeus não sabiam. Faz um grande sentido, né? Buenas, mas o que eles encontraram aqui no dia 22 de abril de 1500, né? Fora a exuberância do local que eles chegaram, né? As Índias que impressionaram eles por suas vergonhas tão desavergonhadas, como o nosso... fugiu o nome, o escrivão Pero Vaz de Caminha, fez na sua carta ao rei, né? Então, aqui, quando eles chegaram, eles deram de cara com um povo do tronco dos Tupi-Guaranis, né? Que habitavam a orla, a costa do que eles chamavam de Pindorama. Pindorama, na língua tupi, quer dizer mais ou menos o lugar das palmeiras, né? Ou alguns traduzem também como paraíso das palmeiras, tá? Mas é basicamente o lugar onde tinha palmeiras. E só o tronco Tupi-Guarani tinha mais de 1 milhão de pessoas, né? Se estima que nunca vai se saber ao certo, mas que existiam mais de 3 milhões de índios, e mais de 3 milhões de povos e pessoas vivendo aqui no território que seria o Brasil, né? Mas só do ramo Tupi-Guarani seria mais de 1 milhão de pessoas. O ramo Tupi-Guarani é dividido por ramos linguísticos, normalmente essa divisão que se faz dos povos originários, né? E dentro do Tupi-Guarani existiam os potiguares, os tabajaras, os caetés, os tupinambás, tupiniquim, tamoios, mais para o ramo Guarani, desse Tupi-Guarani, que já é mais aqui para baixo, né? A gente tem os carijós e os charruas, que depois a gente vai ver, são os povos que formam o que hoje é o nosso sul, né? E existem outros troncos, né? Como os... Tem o Macro-G, né? Que é um dos principais. Macro-G, os Yanomamis, é dividido em vários troncos menores, né? Mas os maiores é o Tupi-Guarani e o Macro-G eram os dois maiores. Os carijós eram os que habitavam aqui, a nossa região do Rio Grande do Sul, e os charrua habitavam o Pampa, aqui do Rio Grande do Sul, e do que hoje é o Uruguai, né? Então, os dois também eram do ramo Tupi-Guarani. E essa região, eles eram tão fortes que, por exemplo, no Paraguai, o Guarani ainda é a língua oficial, né? É o que se falava na época, né? Os Tupi-Guaranis, em essência, eles eram caçadores-coletores, né? Eles tinham algumas práticas agrícolas, principalmente feijão e mandioca, mas o forte deles era ser caçador e coletor. Principalmente em pesca, eles eram muito arrojados em pesca com arco, a lida com arco para eles era algo essencial.
Eles dominavam a cerâmica, né? Então existem vários registros cerâmicos da época deles, né? Eles tinham algumas formas de religião, que depois o professor Ricardo pode falar melhor, mas eles acreditavam em espíritos, né? Os espíritos bons e maus, normalmente ligados a forças da floresta, né? E tinha o pajé, que seria o elo entre esse espiritual e o mundo real, né, o mundo físico. As aldeias deles continha entre mais ou menos 600 a 1.000 pessoas cada aldeia, tá? E ela era chefiada por um chefe guerreiro que era chamado o cacique, né? Lógico, tem aquela visão eurocêntrica, né, de que eles viviam na Idade da Pedra e os europeus que quando chegaram aqui eram superiores porque já estavam na modernidade. Isso é a história eurocêntrica que a gente aprende, né? Eles eram riquíssimos em cultura, riquíssimos em técnicas, né, da vivência ali daquele lugar que eles habitavam, tá? Então nós acabamos sendo colonizados pelos europeus, a gente acabou tendo nas nossas formações na escola, né, uma visão eurocêntrica deles, né? O que o próprio professor Ricardo falou no início, isso leva até hoje a nós termos certos preconceitos com as populações indígenas, por conta também dessa visão que a gente tinha deles lá do início, né? E logo após, então Cabral chega no dia 22, né, faz esses contatos iniciais com eles, faz a primeira missa, né, que é celebrada no território nacional, né, tem aquela alegoria, né, eu te dou a Bíblia, tu me dá a terra em troca, né, mas depois a gente vai ver que é mais ou menos isso. Eles ficam 10 dias aqui, depois partem continuando sua expedição, e o que é hoje o Brasil ficou mais ou menos uns 30 anos meio que esquecido, né? Não teve muita interação, iam, coletavam, depois a gente vai ver, principalmente para o Brasil, mas não fica mais ou menos uns 30 anos esquecidos, né? Até que Portugal começa a ter que parar a invasão, principalmente dos franceses aqui no nosso território, né? Começam a coletar esse pau-brasil em maior quantidade, né? Portugal acaba vendo que precisava fazer alguma coisa, porque ia acabar perdendo esse território conquistado por eles, né? A gente tem que lembrar, né, do Tratado de Tordesilhas, em 1494, né, que repartia o Novo Mundo entre Portugal e Espanha. A França não aceitava esse tratado, né? Dizia, eu não fui chamado nessa partilha do mundo, não me colocar, não, eu não estava sabendo disso. Então, ela ignorava, para ela, esse tratado nunca existiu. Em 1535, os portugueses começam a instalar as primeiras colônias, né, a gente pode falar mais dessa interação, né, através das capitanias hereditárias, né. Depois, em 1449, instituído o primeiro governo geral, né, aqui no Brasil, de Portugal, e o início das grandes lavouras canavieiras, né. E isso começa a ter daí o grande impacto nesse genocídio indígena que a gente vai ver depois, né? Os portugueses começam a romper todas as alianças que eles tinham com essas tribos indígenas, né? E passam a capturar eles para usar como escravo nesses empreendimentos agrícolas, né? Não muito diferente do que a gente vê hoje, né? O que os blairomages, os caiados, né, fazem para expandir seus latifúndios, né? Então, esses encontros começam a ser cada vez mais usuais, né? Essas caçadas de índios, e também como eles começam a ter
mais essa interação, começa a haver a disseminação de muitas doenças entre os povos indígenas, principalmente sarampo, cólera e varíola, que o europeu trouxe, né, e que os povos daqui, como viviam isolados, não tinham as defesas naturais contra essas doenças, né? Então, isso influencia muito fortemente nesse genocídio indígena, né? E essa uso dos índios como escravos, depois a gente vai ver que também vai influenciar o tráfico negreiro, né, de Portugal aqui para o Brasil. Que apesar do nosso excelentíssimo senhor presidente da República dizer que os portugueses nunca pisaram na África, né, na verdade a gente sabe que não é bem assim. E também a gente, ao longo da história a gente vai vendo vários outros conflitos, né, de choque entre esses dois mundos, né? A gente tem ali no início do século XVI começam as bandeiras, né? Os bandeirantes que adentram o território indígena, fazendo incursões para caçar e escravizar os índios, né? Principalmente em São Paulo, né? Porque as bandeiras normalmente partiam de São Vicente, que era depois da origem a São Paulo, que era a principal cidade, né? Aqui do nosso país. Então, a gente vê, principalmente nos paulistas, o orgulho bandeirante, né? Eles transformaram os bandeirantes em heróis, né? Borba Gato, criaram uma aura de grandes aventureiros. Na verdade, eles eram uns caçadores sem vergonha, caçavam índio. Os caras não eram heróis, coisa nenhuma, eram caçadores de seres humanos. E a gente tem também depois, no século XVIII, as guerras guaraníticas, né, que também é uma outro choque entre índios e europeus, né, que existiu o Tratado de Madrid, depois se o professor Ricardo quiser falar um pouco mais sobre ele, que Portugal e Espanha tentaram resolver seu quiprocó por terras. Então, resolveram que a região ali onde ficam as missões ficaria sendo da Espanha, ou de Portugal, desculpa, Ricardo, me deu um branco agora. Portugal. E Portugal e Espanha simplesmente atacaram as missões, né, que eram reduções, né, redutos de índios que eram custodiados por padres jesuítas, né, que existiam reduções jesuíticas, mais de 30 mil índios vivendo. E essas reduções são atacadas e destruídas por portugueses e espanhóis, né? Essas missões são importantes também na nossa formação depois no estado do Rio Grande do Sul, né? Como a gente falei ainda no início, quando os europeus chegaram aqui, só na nossa região eram em torno de 3 milhões de índios. Quando, no final do século XVII, existiam basicamente só 10% desse total de índios. Quer dizer, um genocídio monstruoso em um século, 2 séculos. Né? E mesmo na era moderna, na metade do século XX, foi feito um estudo que, ainda na época do regime militar, em 1975, mais precisamente, eu esqueci agora o nome do responsável por esse estudo, mas que só do início do século XX até 1975, mais de 80 tribos haviam desaparecido, só nesse pequeno período. E também tem as questões do regime militar, na época da abertura da Transamazônica, também houve um genocídio enorme indígena, né? E hoje, né, a gente vê que é assim, a interação, né, do índio, um presidente da República chamando eles de vagabundo, dizendo que eles atrapalham o crescimento da região, né, para o agrobusiness e para os madeireiros, principalmente, né.
Então, até hoje a gente vê que essa interação tem sido extremamente prejudicial para esses povos originários, né? O professor Ricardo pode... Olha, Alexandre, achei bastante interessante na tua fala, né? E eu acho que o mesmo preconceito que nos faz, não nos permite perceber Portugal como uma potência, não também talvez esse mesmo preconceito não nos permite ver a contribuição das civilizações indígenas para a nossa tecnologia atual, né? Quando os conquistadores, vamos colocar assim, né, os espanhóis e portugueses, vamos pegar o exemplo dos espanhóis, né? Quando eles chegaram em Tenochtitlan, Tenochtitlan era uma das maiores cidades do mundo. Ela passava de 1 milhão de habitantes. Ou seja, era uma cidade mais ou menos um pouco menor do que Porto Alegre hoje, só para nós termos uma noção. Então, quando há um ataque espanhol a essa cidade, nós estamos falando de civilizações que possuíam organizações administrativas fantásticas e que a Europa copiou. A Europa copiou o sistema de água dos astecas. Ela copiou o sistema de água. Eles afunilavam, eles iam deixando a bitola do cano menor e assim eles criavam uma espécie de uma pressão e eles faziam a água subir morro acima. Um tipo de tecnologia que os romanos não possuíam, né? Se nós pegarmos e estudarmos os maias, né? O tipo de arquitetura maia que existe até hoje, tem coisas que nós estamos descobrindo há pouco tempo, né? O colapso da civilização maia, ela se deu antes da chegada dos espanhóis, mas hoje se sabe que eles tinham rotas comerciais que movimentavam muita riqueza já numa época anterior, né, à chegada dos europeus. E outra questão que a gente tem que ver é o avanço dos maias na área da matemática, né? Eles foram o primeiro povo a desenvolver a noção do número zero. No mundo inteiro, quando se fala nos maias, se fala nos caras da matemática. Eles eram os caras da matemática, eles sabiam muita matemática. Os europeus, eles pegaram os códices maias, tanto que hoje são conhecidos como códigos de Dresden. Fica na cidade de Dresden, na Alemanha. Por que os alemães vieram aqui e pegaram esses códices? Porque ali tinha uma quantidade de conhecimento absurda. E a Alemanha, lógico, não vou dizer que se desenvolveu por causa disso, mas eles já sabiam que aquilo tinha um valor enorme. E eles vieram aqui buscar, eles fizeram questão de buscar. Hoje são conhecidos como códices de Dresden, e porque estão guardados naquela cidade, uma cidade alemã, né? E a quantidade de conhecimentos na área da matemática, da astronomia, é realmente surpreendente. Chegou ao ponto deles terem um nível de desenvolvimento tecnológico tão grande, suas teorias, sua ciência, né? Que algumas pessoas especulavam, mas não tem como esse pessoal ficar sabendo disso, eles receberam de alienígenas. Não vou dizer que é possível, de repente eles receberam de alienígenas, não tem como saber, mas a gente, pelo sim, pelo não, eles dominavam essa tecnologia. Mesmo que os alienígenas contaram para eles, eles foram capazes de entender e reproduzir. Né? Não vem ao caso. Mas também tem uma coisa, se os caras não, eu não acho que o índio tenha condição de desenvolver uma tecnologia assim, então, foram alienígenas. Também há uma espécie de um preconceito aí, né? Sim. Então, outra questão que se fala muito é da superioridade militar dos europeus em relação aos povos indígenas. E também não é real essa afirmação. De cada 10 indígenas mortos durante o processo de colonização europeu da América, 9 morreram por causa das doenças. Tá? Em vários episódios de guerra entre o indígena e o europeu, o português aqui, o espanhol, em vários episódios o índio não só ganhava, como subjugava completamente o exército opositor. O que eu queria trazer aqui para o Alexandre, uma curiosidade, é uma igreja
que aconteceu, que se deu no Nordeste, né, do Brasil, chamada Santidade. Essa igreja foi iniciada por povos indígenas. Eles pegaram a cultura portuguesa, eles pegaram o cristianismo e misturaram com seus ritos. E eles, de uma certa forma, produziram uma igreja híbrida. A Igreja Católica, na época, considerou heresia e pediu para o governo central brasileiro atacar os índios e acabar com isso aí, vamos acabar com essa porcaria de uma vez. Eles atacaram os índios por 7 anos e chegaram à conclusão que era impossível derrotar os índios daquela região. Eles tiveram que fazer uma arapuca, oferecer paz, ficar um tempo, né, sem gerar nenhum atrito e lentamente ir desarmando o índio para depois de bastante tempo, acabar com essa... A guerra entre os Incas, o Império Inca, aqui da Cordilheira dos Andes, que hoje os herdeiros da cultura Inca é o Peru, né? Mas o Império Inca ficou em guerra com a Espanha por 70 anos. E eles não conseguiram derrotar o Império Inca. Eles fizeram uma aliança e disseram, tá, então vamos fazer o seguinte, ó, não fica nem os incas, nem os espanhóis, vai ficar os mestiços, né? Eles meio que assumiram ali o controle daquela região. Ou seja, nós estamos falando de civilizações que possuem um nível de avanço tecnológico bastante grande, e isso deve ser reconhecido, deve ser estudado. O Padre Inácio, um padre que deu aula para nós aqui na Unicinos, ele fez uma série de estudos dentro de tribos indígenas e tudo mais. O último estudo do grupo de pesquisa dele que eu entrei em contato foi pesquisa do povo Xocleng, que é muito interessante também, é um povo que nós temos estudos bastante iniciais deles, mas se nós citarmos, por exemplo, o chocolate é indígena. A domesticação do milho, né? O milho selvagem possui 1 milho por espiga. Ele não é eficiente para termos de alimentação. Mas os índios eles foram através da seleção artificial selecionando o milho até gerar esse milho atual, que tem vários milhos em uma única espiga, e aí é muito mais vantagem de se, né, produzir e consumir. Mas, sim, nós temos que ver as civilizações indígenas como detentoras de uma tecnologia bastante avançada, e tecnologia que talvez nós não fôssemos avançados o suficiente, os europeus não fossem avançados o suficiente na época para perceber, mas que hoje o fato das construções indígenas não possuírem impacto ambiental parece ser algo bastante avançado. A forma como eles tratavam o ambiente, lógico, sempre vai ter aqueles pseudo-historiadores, tipo o Narlock da vida, né, que não, eles tinham já a alma de acabar com o meio ambiente para sua subsistência. Não, isso eles sabiam exatamente como viver se correlacionando com o ambiente deles, e toda a tecnologia deles foi voltada para viver naquele ambiente e para não destruir aquele ambiente, né? Professor Ricardo, e hoje, como é que tu vê a forma como principalmente nosso governo federal vê a questão indígena, né? Com aquela, parece que necessidade de que eles são um estorvo para o crescimento da economia do agronegócio, né? Lógico que há um plano por trás disso, como sempre, né? Mas o que tu acha dessa visão atual da questão indígena? É uma visão, a meu ver, bastante equivocada, e ela é um desserviço ao crescimento nacional. Tá? Hoje se sabe que parte significativa da madeira que é derrubada na Amazônia é utilizada para fazer andaime na construção civil em São Paulo e no Centro-Oeste, tá? E no Sul, Sudeste. Hoje se sabe que a agrofloresta é uma das melhores formas de produção de alimento orgânico e que tem uma quantidade, uma concentração de nutrientes muito maior. Bom, a agrofloresta é uma tecnologia indígena que os índios dominam
há muito tempo, e que agora é que nós começamos a realmente aprender com o indígena como é que se faz isso. Outra questão é a questão do tipo de trabalho que o indígena ele faz com a madeira que é extraída da Amazônia, porque sim, o índio extrai madeira da Amazônia, né? O índio, aliás, ele é especialista em formas de extração de madeira, onde aquela área onde ele extraiu madeira, ele extrai seletivamente algumas árvores de copa muito grande e acaba liberando a iluminação solar para os brotos, e aquela área ela acaba se renovando. Né? Então, isso em si é uma tecnologia bastante avançada também, de extração de madeira sem degradação ambiental. Né? As políticas. Tem uma outra ideia que eu gostaria de trazer. Com a extração de madeira, o que o índio faz com aquela madeira? Ele faz artesanato, na sua maioria. Artesanato que. Decoração não, coisas úteis, né? Uma gamela, ela é amplamente utilizada, ela pode ser utilizada dentro da cozinha, ela pode ser utilizada de várias formas diferentes. Eles produzem uma série de. Eles agregam valor em cima daquela madeira, de modo que nós poderíamos ganhar, ou movimentar, vamos dizer assim, um valor muito superior se nós deixássemos para o índio extrair a madeira e para ele trabalhar essa madeira. O artesanato indígena hoje ele é vendido na Europa a um valor muito superior a tu pegar a madeira e cortar para fazer tábua de andaime. Entende? Então, o índio ele sabe extrair ali produtos comercializáveis que o agronegócio ele vem. Eles usam a ideia de correntes, né? Eles pegam 2 tratores e vão arrastando uma corrente no meio, e aquilo vem derrubando tudo, vai fazendo uma massa verde, assim, e derrubando tudo. Distinção, Isso, não faz distinção nenhuma, exatamente. Então, esse tipo de... Tu perde uma riqueza enorme ali. Porque, por exemplo, o pau-brasil, ele tem muito valor como madeira tintória, ela é interessante na produção de tinta. E é uma tinta caríssima, hoje ainda. Então, tu vir passar uma corrente e arrebentar toda essa vegetação é a pior coisa que tu pode fazer. Porque o mais caro ali, o mais importante ali, a maior riqueza daquela região é aquela vegetação ali. Tu arrancar aquela plantação, aquela vegetação, para plantar milho, ou soja, ou para criar gado, é uma burrice enorme. É uma perda de dinheiro, nós estamos perdendo dinheiro. E aqui, mas é uma abordagem comercial. Mas assim, é uma burrice comercial, até para um capitalista. Você é um capitalista burro, o capitalista que faz isso. A mão de obra indígena agrega um valor àqueles produtos tirados ali. Pô, dá para ver o açaí. O açaí tem um valor agregado enorme. Quem possui uma plantação, um pé de açaí selvagem, orgânico, consegue vender 100 gramas disso em euros para a Europa. Exportado. Um valor agregado enorme. Ouro, Exatamente. E aí o professor César, ele fala ali, ó, o UFO preconceito atinge africanos, egípcios, ameríndios, astecas, maias, ambos colonizados pelos europeus. Isso Bom, aqui eu gostaria de abrir um parênteses em relação aos egípcios. Os egípcios, eles dizem que entraram em contatos com civilizações de outros planetas, né? Isso é uma coisa que os próprios egípcios falam. Sim. Mas nenhum foi dito que, ou tem alguma comprovação de que alienígenas construíram as pirâmides. Os egípcios construíram as pirâmides. Né? Então, a ideia do UFO preconceito, né? Os caras não podem desenvolver algo tão genial, certamente alguém contou para eles. Mas quem exerceu contato com os europeus? Não, então, sei lá, foram os alienígenas. Como é que conseguiram construir pirâmides? Aqui existem pirâmides também na América, na nossa América, né? Também existem pirâmides. Sim. Viajar ali para o Peru. Pessoal, Pumapunco no Peru faz as pirâmides do Egito parecerem brincadeira de criança. Sim. É uma construção genial. Primeiro porque a rocha que foi cortada ali para fazer Pumapunco, ela é muito mais dura do que a rocha utilizada para fazer as pirâmides do Egito, que já torna o trabalho mais... Segundo, é que em Pumapunco a construção é macho e fêmea. As peças de cima encaixam nas peças de baixo de uma forma que tu não consegue passar uma folha de papel entre elas. Se tu olha as construções das pirâmides do Egito, são pedras irregulares. Ou seja,
Pumapunco é genial, é uma construção genial. E hoje a quantidade de estudos, e muitas vezes nem se menciona muito, né, a existência de algo assim. Mas eu gostaria só de falar de uma outra questão aqui. Olha o nível de preconceito que nós temos em relação a essas civilizações. Faz pouquíssimo tempo, né, durante muitos anos se especulou como que os humanos chegaram à América. E aí criaram várias teorias, né? Teoria malaio-polinésia, que vieram Sim, através de ilha em ilha. africana, Depois a teoria do Estreito de pelo Estreito Bering. de Bering, né? Através do congelamento. Até que em um determinado momento resolveram perguntar para os índios como é que eles chegaram aqui. Ah, mas como é que vocês Vamos chegaram fazer aqui? vamos fazer o mais lógico. O Vamos mais pensar lógico, coisa diferente, que vamos fazer o deveriam mais ter feito lógico. desde o início. E aí os caras disseram, navegando. Navegando? Como assim? Não, a gente construía, tinha uma espécie de capim utilizado aqui, e eles chamam de cabagito de totora, que eles amarram, eles fazem um amarradão assim de palha, e aquela palha ela é uma cânula, e ela é cheia de compartimentos de ar. E aquilo boia de uma forma que sustenta um peso enorme. E eles disseram, há pouco tempo na Bolívia, eles construíram um cabagito de totora grande, eles amarraram 2, 3 juntos, e eles disseram, se vocês quiserem, a gente navega até a China para vocês, para mostrar como é que a gente veio parar aqui. Quer dizer, imagina durante séculos de investigação histórica não foram perguntar para o índio como é que eles Como chegaram é que... nessas terras aqui. Isso é um absurdo. A gente vai investigar e perguntar para o índio não era uma opção. Os índios chegaram e disseram: olha, nosso povo veio assim. Teve um outro povo que veio mais pelo norte lá. Muito provavelmente todas essas teorias elas foram reais, né? Hoje mais aceita que houve, todas elas devem ter Todas acontecido ou no elas, mesmo tempo ou em épocas diferentes, né? É. Até porque tem lá a Luzia, né, que é 40 mil anos, a datação dela é mais de 40 mil anos, outros povos têm registro de 12 mil, 16 mil anos, então nada impede de que tenha havido chegadas em épocas distintas, né, e por formas, por vias distintas, né. Você está falando ali Alexandre, eu só queria comentar uma última coisa que eu acabei de esquecendo quando eu falei de Tenochtitlan. Os espanhóis, né? Hernán Cortés, com 500 soldados, tomou Tenochtitlan. Pessoal, isso é um absurdo. Se nós lermos a bibliografia especializada, bom, nenhum historiador fala que os espanhóis conquistaram Tenochtitlan. Existia o Império Azteca era um império bastante violento, né? Eles tinham um sistema de dominação bastante cruel, tá? E existia uma revolta de povos indígenas já contra eles. Quando sim, Hernán Cortés ele vem com 500 espanhóis, 500 soldados espanhóis, ele promete para algumas tribos indígenas em volta mais liberdade do que os astecas davam, e mais facilidade comercial e tudo mais. De modo que quando ele invade Tenochtitlan, ele tem 500 soldados espanhóis e 50 mil soldados indígenas, entende? E para eles, bom, e os indígenas olharam para Hernán Cortés, é uma proposta nova, eles já conheciam a dominação asteca e não gostavam, e bom, eles, bom, vamos dar uma chance para esse cara aí, mas é, 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 é muita falta de conhecimento achar que 500 soldados derrotariam um exército asteca, não tem como, os espanhóis, se eles sozinhos tivessem atacado Tenochtitlan, eles teriam sido massacrados, como vários outros tinham sido antes, já tinha sim. acontecido 6 ou 7 ataques militares contra Tenochtitlan e os espanhóis tinham tomado uma surra. Hernán Cortés ele promove uma aliança entre povos indígenas que atacaram Tenochtitlan. Os índios derrotaram o Império Azteca. Os espanhóis ali eles fizeram, né, um jogo político, administrativo, mas isso é loucura, que 500 espanhóis isso é loucura. Não foi isso que aconteceu. Sim, sim. Estava falando ali do pau-brasil, né? Foi quando a gente estava falando do agronegócio destruindo a mata para coletar madeira para virar andaime, né?
Foi descoberto há pouco tempo no sul da Bahia um pé de pau-brasil sobrevivente, estimado em mais de 600 anos. Adivinha onde ele foi descoberto? Num assentamento de terra do MST. Os caras sabem cuidar do ambiente, né? Não foi nenhuma reserva nacional, foi no assentamento do MST, um pau-brasil de mais de 600 anos de idade. Professor Ricardo, chegamos a 1 hora de live. Quero agradecer a sua participação mais uma vez aqui nesse assunto tão caro para nós, né? Agradecer ao professor César por suas contribuições, sempre muito positivas, e quinta-feira ele vai estar conosco aqui, a gente vai falar sobre essas coisinhas esses brinquedos, como a gente não gosta que falem, né, que está aqui atrás, num projeto muito legal dele. Quer dar teu boa noite e considerações finais, professor? Boa noite a Eu todos só e queria todas. mencionar que quando nós fizemos a reunião, eu e o Jefferson, a gente já vinha conversando, vamos convidar o professor César para fazer parte do canal e fazer umas postagens aqui. Nós já curtíamos muito as postagens sobre aviação militar, né? Tem uma postagem que ele tinha feito sobre o 14 bis, que eu achei genial, e várias aviações. Inclusive, eu tinha alguns mitos sobre a superioridade da aviação alemã na Segunda Guerra Mundial, e eu não me lembro se foi o professor César, mas fez uma postagem sobre o Stuka, e aí eu vi que o Stuka, ele de fato, ele não era tão superior assim. Eu também vi uma outra que é sobre o Zero, o avião japonês, que também Caça japonesa. não, tecnologicamente ele não era tão. E aí aí depois eu vi uma outra reportagem sobre a aviação inglesa, que, essa sim tinha alcançado um novo nível, né? E eu tinha essa ideia meio equivocada, assim. E aí esses posts sobre aviação acabaram me abrindo os olhos para uma outra tecnologia que existe e que eu tinha realmente umas ideias equivocadas, confesso. Legal, então é isso. Boa noite a todas e todas. Até a próxima quinta. Valeu. Boa noite.